bem-vindos ao Mundo Cast. Hoje vamos falar de um tema sério, mas de forma mais leve. Estamos recebendo aqui no Mundo Cast a delegada da Delegacia da Mulher de Alfenas, Rafaela Franco, a vereadora e psicóloga Kátia Goiatá e do meu lado a minha colega de trabalho, Tamara. E a gente vai falar sobre a questão da violência doméstica, o trabalho da Delegacia da Mulher na cidade e o que isso, tudo isso tem a ver com a vida em sociedade, com o que acontece no dia a dia das pessoas. Doutora Rafaela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pela sua presença aqui no Mundo Cast. Kátia também, muito obrigado. Bom, sejam bem-vindas, Que bom ter vocês por aqui. E a gente já começa com uma dúvida sobre o que é considerado a violência doméstica. Que a gente pensa, às vezes, que é só a agressão física ali, mas está além disso. Sim. Boa tarde aqui para nós. Bom dia, boa noite, boa madrugada. Para quem quer que nossos ouvintes, eu gostaria muito de agradecer o convite na pessoa do Américo, em nome da rádio aí, que nos convidou para falar de um tema tão importante e que, apesar de ser bem recorrente na mídia, ainda traz algumas peculiaridades que é sempre importante a gente ressaltar. Então, agradeço muito a oportunidade de falar, de ter em companhia a vereadora Kátia, que também é uma ferrenha defensora dos direitos da mulher. E aí, pegando esse gancho da sua pergunta, a gente realmente tem que esclarecer que a violência doméstica e familiar, ela é uma violência de gênero, Uma violência contra a mulher. E mais do que isso, ela se manifesta de diversas formas. Então, não é só o tapa, não é o soco, não é o chute, não é o feminicídio que a caracteriza, Antes disso, vem muitas outras formas de violência. Na lei mesmo, existem 5 formas. São a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência física. A violência física, nós podemos dizer que ela é o último grau, ela é só o derradeiro fim ali de uma violência que vai só crescendo até chegar naquele contato físico. Antes da violência física, nós temos a violência moral. O que é essa violência moral? É o ato de se menosprezar a mulher. Então, dentro de um relacionamento, por exemplo, o homem ele diminui a mulher, rebaixa a autoestima dela, a todo momento ele, de alguma forma, diminui o espaço dela ali dentro de casa. Você é feia, você não se arruma, você não faz nada, você não serve para nada. Então, essa é uma forma muito sutil, a princípio, de violência, que passa até despercebida para a própria mulher que está vivenciando isso. Fala, não, realmente, às vezes aquela mulher já está numa situação de vulnerabilidade, já está numa situação ali de dependência afetiva muito grande, não consegue perceber que aquele xingamento, aquela ofensa é uma modalidade de violência doméstica. Nesses casos também tem a questão, além da dependência psicológica, tem a dependência financeira, que é o mais tocante em muitos casos, É um fator também, mas eu ouso dizer aqui que a violência, a dependência afetiva ainda é em maior grau do que a própria patrimonial, A violência, aquela dependência financeira. Porque a mulher, ela às vezes pensa que aquele ali é o último recurso que ela tem de vínculo, de vínculo afetivo familiar. Então, ninguém casa, ninguém namora com um sapo, gente. Todo mundo namora e pensa estar com uma pessoa boa, com um príncipe, Então, porque no início todo mundo é príncipe. Sim. Ninguém começa um relacionamento dando tapa na cara todo dia, Absurdo. Então, isso daí é uma coisa que realmente vai gradualmente acontecendo. Então, temos também essa violência moral e temos a violência psicológica, que é o famoso, o ciúme é o temperinho do amor. Não é, gente. O ciúme ele é uma manifestação de posse. Ele é uma manifestação ruim de um sentimento, porque se a pessoa está, de alguma forma, diminuindo o espaço da mulher, restringindo
já é uma forma de violência. Então, o homem, quando ele humilha, quando ele ameaça, quando ele inspeciona o celular da mulher, inspeciona as redes sociais da mulher, não permite que ela saia com os amigos, não permite que a mulher use determinada roupa, determinado batom. Ah, e esse batom seu hoje não, tá muito vermelho, você tá muito vulgar. Cerceando, né? Vai cerceando. E por que é tão importante para o homem cercear essa mulher? Porque ele vai bombardeando a autoestima dela. E aí, no momento que ela fica mais vulnerável, é que a violência física pode acontecer. Então, ela vai aceitando vários tipos de ofensa. Fala, ele tem razão, hoje eu não me arrumei, eu deveria ter me arrumado. Porque a autoestima dela está baixa. Ela não entende que aquilo ali é uma forma de manipulação para que ele subjugue ela, para que ela faça o que ele quiser, né? E aí, qual que é outro fator muito importante, que é um fator de risco que todo mundo precisa dar atenção, né? A partir do momento que o homem restringe totalmente o seu contato com o mundo externo, isso é um sinal ruim, que as mulheres precisam entender. Então, não é que ele quer o seu bem, te deixando ali presa naquela situação, só você e ele. Isso é muito ruim, porque aquela amiga que ele fala que não gosta, que você não pode ter contato com ela, às vezes é a pessoa que iria te tirar de uma situação que você mesma não enxerga. Quando a gente está vivenciando uma situação ruim, às vezes a gente não consegue compreender que ela é totalmente ruim. Né? Então, eu estou ali, estou vivenciando dia após dia, cai na rotina. Eu mesma vou seguindo a vida e não percebo que eu estou dentro de uma relação tóxica, de uma relação que faz mal. Abusiva, né? Abusiva. Kátia, como é que a mulher consegue, ou ela demora muito a perceber essa questão que a doutora citou aí, desse cerco, né, que se faz nela para ela não entender que ela está sofrendo um abuso? Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos vocês aqui do Mundo Music. A presença aqui da doutora Rafaela é sempre um aprendizado para a gente. E eu gostaria de começar dizendo que talvez a violência doméstica seja um dos temas mais difíceis, pelo menos para mim, enquanto psicóloga. Ainda que eu seja uma psicóloga experiente, já vou fazer 30 anos de profissão, mas é uma das coisas mais difíceis da gente ouvir, porque, de acordo com todos os tipos de violência que a mulher sofre, eu tenho certeza que tudo começa pela questão, como a doutora Rafaela disse, sobre o gênero. Né? É uma subjugação, é uma relação de poder dos homens em relação às mulheres. Né? Então, o machismo estrutural do qual nós somos criados, infelizmente, eu digo que é a bandeira muito importante de tudo isso que a gente está falando, está discutindo aqui nesse importante podcast. Então, por exemplo, na minha experiência no consultório, Américo, as mulheres elas demoram muito para elas falarem que elas são submetidas à violência doméstica. Né? Então, dentro da minha experiência, lá para a 7ª sessão é que a mulher, ela, independente da idade, porque assim, a gente imagina que quanto mais experiente, mais facilidade ela poderia ter de dizer, né? Sobre o que ela vem sofrendo em casa. E é o contrário. Eu tenho percebido que as meninas, as mulheres meninas, as adolescentes, elas falam com mais facilidade. Talvez seja até uma característica da nova geração, né? De se sentir mais livre para poder dizer o quanto vem sofrendo. Mas, e nas meninas mais novas, eu percebo que existe, doutora Rafaela, uma personalidade mais evitativa, sabe? Assim, elas geralmente são muito dóceis, elas geralmente, elas são mais tímidas, mais retraídas socialmente, né? Aceitam com maior facilidade essa subjugação. E aí, quando a gente vai investigar, tem um pezinho histórico na família de relação abusiva.
Então, o que faz a gente pensar que essa menina, essa adolescente, ela já vê em casa, Já ocorrendo isso. já ocorrendo no seu ambiente familiar, ainda que não seja na sua própria casa, mas sempre tem uma tia que ela gosta muito, uma madrinha, ela sempre conhece alguém que passa por tudo isso, né? Então, de uma certa forma, é como se fosse naturalizado. Todos nós sabemos que não é e não deve ser. Mas, numa família, é tudo muito velado. Né? Tudo muito velado. E isso é ruim. A doutora Rafaela pode falar melhor do que eu sobre isso, mas, por exemplo, eu tenho certeza absoluta, doutora, que os números de violência doméstica são todos subnotificados. Com certeza. Porque muitas delas eu consigo perceber, porque elas vêm para falar disso, muitas vezes resistem a isso, e depois voltam depois de 1 ano, 6 meses, e aí ela diz. E aí até é interessante, né, que não sei se vocês sabem, mas todo psicólogo tem que fazer terapia também, né? Seria impossível Senão a não gente dá tentar conta do ajudar, negócio, né, pessoas sem a gente cuidar das nossas cabeças também. Mas um assunto que sempre vem, eu falo assim, nossa, será que ela não se abriu porque eu não soube acolher? Não, na verdade não é isso. Na verdade é que não é o momento, ela ainda espera que aquela relação abusiva possa vir melhorar. Então, muitas vezes, ela não fala sobre aquilo, mas depois ela volta sempre pensando. e aí ela se abre e aí sim a gente pode tentar ajudá-la a enfrentar isso. E, geralmente, os sintomas da violência doméstica que a gente consegue perceber é ansiedade, níveis elevadíssimos de ansiedade, né, com sintomas físicos assim absurdos. O que a gente chama de TPT, né, que é o transtorno pós-traumático, né, e a depressão, porque a ansiedade, ela não tratada, ela se torna uma depressão. Certo. A violência doméstica, ela acontece também independente da classe social? Na minha experiência, enquanto consultório, sim. Independe de questão cultural, socioeconômica, não tem nada a ver. Todas podem passar e passam por essa. É a questão que você citou do machismo estrutural, né? Sim. Que o país tem. Atinge a todos nós, Todos infelizmente. nós. Você chegou a falar da questão dos números. Essa questão dos casos de violência doméstica. Essa questão burocrática que a gente sabe que tem que ter. Primeiro aciona a polícia militar, a mulher que apanhou em casa, numa confusão. Aí depois vai até ela ir na delegacia formalmente. Isso é um bloqueio que acontece? A mulher tem medo de fazer todos esses passos? Sim. Mas mais do que institucional, esse medo ele é voltado para esse ciclo que a mulher está inserida, né? Então, para ela é muito difícil sair desse ciclo. E quando ela sai, ela ainda encontra alguns entraves burocráticos. Né? Então, tem muito disso. Ainda existe aquela crença de que a violência ela é temporária, é resultado de uma fase que aquele casal está vivendo e que aquela fase vai passar. E aí ele só bate quando bebe, ele só bate quando está com problema financeiro, ele só bate, ele só agride, ele só ofende nessas circunstâncias. Mas ele não ofende o chefe dele no trabalho. Ele não ofende o colega de boteco dele na hora que está ali ingerindo aquela bebida alcoólica. Então, a violência ela é voltada para a mulher porque o homem, dado ao machismo estrutural que a gente está falando aqui, nós somos uma sociedade assim, tentando desconstruir esse machismo, mas é um machismo estrutural, uma sociedade patriarcal, que o homem se acha no direito de subjugar as suas mulheres, sejam as suas filhas, sejam as suas esposas, as suas irmãs. Então, a nossa sociedade ela é marcada por essa construção social,
onde o homem, ele cria uma mulher para ser submissa, cria uma mulher para ela ser dona de casa, para ela cuidar do lar, cuidar dos filhos. Essa relação, né, o trabalho, quem vai trabalhar é o homem, quem fica dentro de casa é a mulher. Claro que hoje em dia isso está evoluindo. Teve uma mudança muito grande, né? Com certeza, ainda bem que isso está diminuindo. Mas esses próprios entraves culturais, digamos assim, é uma forma de impedir com que a mulher... Então, ela fica com vergonha, mas a minha família, o que a minha família vai pensar disso? Eu que sou fraca, eu permiti que esse homem fizesse isso comigo, então o problema sou eu. Mas o problema não é da vítima, o problema é do homem que a agride. Então, a mulher, ela precisa primeiro superar esse obstáculo, depois vem os obstáculos institucionais. Então, ela pensa que ela não vai ser levada a sério numa delegacia de polícia, por exemplo. Sim. Ela pensa que a palavra dela não vai ser suficiente quando ela chamar a polícia e falar que foi agredida no meio da noite sem nenhuma testemunha. E vai, porque existe a Lei Maria da Penha, que é hoje a nossa lei que mais protege, né, as mulheres. É, inclusive, reconhecida como a terceira melhor lei de proteção às mulheres, né, no mundo. Então, é uma lei muito, assim... De direitos, ela é muito efetiva, a gente precisa só colocar mais em prática o que ela prevê, mas existe essa possibilidade. A mulher ainda tem essa crença de que isso... Sim, desculpa te interromper. Mas esses locais que tem a delegacia da mulher, isso é importante, fica mais fácil para a mulher ter acesso à proteção, a todo esse aparato do Estado fornecido para ela? Sem dúvida alguma, porque o ambiente da delegacia da mulher, uma delegacia especializada, como nós temos aqui em Alfenas, é um ambiente diferenciado. Então, você chega lá, não é aquela coisa de cela e... a gente já tem uma pintura mais chamativa, mais acolhedora. Nós temos uma sala de recebimento dessas mulheres que elas podem deixar os filhos enquanto elas são atendidas. Então, a brinquedoteca. Tem essa questão do atendimento com a psicóloga. Tem os encaminhamentos que nós fazemos com parcerias às universidades da cidade para acompanhamento familiar, assistencial e também psicológico, que é muito importante. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma de que a polícia é ruim, a polícia é mal, que a polícia não vai atender bem essas mulheres, porque hoje nós temos mecanismos para melhor atender. Então, os profissionais são geralmente mulheres. Então, nós temos na delegacia, na delegacia da mulher, sim, mesmo aqui em Alfenas, nós só temos um policial homem, um investigador homem, o resto, todas as escrivãs, delegada mulher, escrivãs mulheres. A Polícia Civil, ela fornece cursos periódicos voltados ao atendimento à mulher com perspectiva de gênero, investigação policial com perspectiva de gênero. O que significa isso? Uma investigação voltada para aquela mulher que foi vítima de violência, justamente para que ela não seja revitimizada dentro de uma instituição pública que é a polícia. Então, no lugar de acolher, às vezes ela é mais uma vítima de uma violência institucional. Ah, mas o que é que você está fazendo aqui? Já é a 10ª vez que você liga. Então, assim, existe essa crença. Hoje tem mudado. Diante desse esse adequamento aí voltado à profissionalização dos policiais que recebem esse atendimento, essa capacitação voltada ao atendimento dessas mulheres para inibir que isso aconteça. Então, é diferente quando é uma delegacia especializada. A gente tenta, pelo menos, passar um atendimento mais humanizado e voltado ao direito dessas mulheres. Certo. Doutora Kátia, mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com os dias de hoje, por que os números continuam, né, aumentando? Por que os números não caem de feminicídio, de violência doméstica? Tem algum dizer para isso? Igual, de onde vem, né, a violência doméstica do homem? Pode-se dizer que é problema mental, que é culpa do álcool, culpa das drogas? Bom, são diversos os fatores, ao meu ver, né? Por exemplo, na questão do álcool, e eu já vi vários estudos sobre isso, a consequência do abuso do álcool é o corte da censura, né? Sim. Então, existem algumas pessoas que, de fato, não podem beber, porque o álcool potencializa, inclusive, a agressividade. Então, veja você, se a consequência do abuso do álcool é o corte de censura, imagine uma pessoa que já vive
num ambiente hostil, de violência, de agressão, ele sem censura, ele provavelmente ele vai partir para cima a não ser atendido os seus desejos. Então, em qualquer das circunstâncias que você mencionou, sempre vai haver a questão da subjugação, né? Essa assimetria de igualdade, né? O homem sempre é o dono de tudo, né? É aquela tradição patriarcal. Eu falo que há muitos anos, quando eu sou convidada, doutora Rafaela, para um aniversário de crianças, que eu não compro um presente que possa ser usado ou para menina ou para menina, né? Então, assim, é sempre um livro, sempre um jogo, né? E nunca uma espada, um revólver, né? E vocês podem dizer assim para mim, pois é, Kátia, mas igual eu já ouvi várias vezes, quem sempre criou a família não foi mulheres, não eram as mulheres que estavam criando seus filhos? Então, as mulheres são machistas? Claro, claro que são. São machistas, infelizmente, e isso tem mudado no decorrer dos anos, inclusive com esse apelo que a própria saúde mental faz, né? De que o diálogo é sempre o melhor caminho, né? Então, por exemplo, o ciclo vicioso que a mulher se envolve na violência doméstica, por que é tão difícil da mulher sair disso? Porque a agressão física, psicológica, o tapa, o soco, ele acontece... Por que ele acontece? Porque é uma punição, é uma maneira de punir essa mulher que não está fazendo o que lhe foi solicitado. Não está subjugada. Ué. Então, ela apanha por isso, né? Então, porque ela não está fazendo como deveria ser feito. Na cabeça do agressor. Né? Então, isso é uma coisa absurda, que a gente poderia estar aqui falando de outras coisas interessantes. Sim. Mas não desse assunto, né? Mas, em contrapartida, quanto mais a gente fala, mais a gente pode tentar fazer com que as mulheres possam entender. Não é feio apanhar, é feio bater. Né? Então, quem agride é que está errado, é quem está transgredindo, não é quem apanha. Né? Então, apanhar, sofrer uma violência, isso de forma alguma deve ser encarada como uma vergonha. Infelizmente, é uma realidade. Os modelos ajudam muito para que isso se normatize. Então, quanto mais você tiver dentro de casa uma criação machista, uma criação que seja misógina, né, doutora? Que seja violenta, mas você vai poder estar potencializando homens e mulheres. Sim. A prevenção, ela é trabalhada justamente nesses pequenos ciclos, né? Nesses pequenos ciclos nos quais nós estamos inseridos. Então, é no ciclo do ambiente de trabalho, é no ciclo, primeiro, né, familiar, no ciclo escolar. Então, essa cultura da não violência e da não discriminação, da não propagação do ódio, da subjugação feminina, é muito importante justamente por isso, porque vai prevenir novos violentadores no futuro. Então... A questão da legislação. Tivemos aí a Lei Maria da Penha, alguns ajustes. Isso realmente ajudou nessa questão de se expor à questão da violência doméstica, dos números, da mulher estar buscando o direito dela de não ser agredida, de ter segurança na vida familiar em geral? Com certeza, né? Isso daí é comprovado por vários estudos e pesquisas são feitas anualmente até para elencar numeralmente o tanto que a lei foi benéfica para as mulheres. Apesar de ainda termos uma subnotificação muito grande, foi a partir da Lei Maria da Penha, só em 2006, que isso ficou mais evidente na mídia, que as pessoas passaram a tomar mais consciência de que o amor não leva à dor.
né? Sem Então, a partir do momento que a lei foi promulgada, que o Brasil também ele promulgou essa lei por uma obrigação internacional. Então, por anos, nós tivemos aí violências acobertadas, ou, para não falar acobertadas, punidas de forma muito menos severa do que é hoje em dia. Então, hoje em dia, até no próprio popular, no senso comum, a gente ouve muito dizer isso, que só vai preso homem que bate em mulher. Só vai preso quem pratica violência doméstica. Ah, Maria da Penha prende. Cuidado com a Maria da Cuidado. Penha. Então, apesar disso ser muito pejorativo, é uma coisa que está no imaginário popular e que precisa realmente exercer essa coerção, né? Na medida que com amor, as coisas não foram socialmente consolidadas a ponto da mulher ficar protegida, foi preciso criar uma lei com mecanismos de proteção à mulher e de punição para o agressor, para que ele pare de cometer esses abusos. E a lei também traz uma questão muito importante, que é também trabalhar o ofensor. Porque aquele homem, hoje, ele está com uma mulher. Aquela mulher pode conseguir sair do ciclo da violência, mas ele vai encontrar outra. E certamente aquele mesmo padrão vai ser repetido no novo relacionamento. E aí nós teremos uma nova vítima daquele mesmo agressor. Então, a lei ela traz mecanismos de defesa da mulher, mas também de trabalhar o homem na concepção da masculinidade tóxica, de retirar o homem daquela violência, de inserir ele em programas para que ele reveja o comportamento dele, aprenda que aquilo que, às vezes, a vida inteira ele teve como exemplo dentro de casa, que é um pai abusador, um pai agressor, ou aquilo que ele foi convivendo ao longo do tempo, que aquilo não é o reflexo da melhor realidade, né? É só o que ele teve contato. Mas aquilo ali, né, Kátia? Aquilo ali não precisa ser aquilo que ele vai passar para os filhos dele, que ele próprio vai conviver nos relacionamentos dele. Então, a lei, ela traz essas duas dimensões que são extremamente importantes. Trabalha a vítima, mas também trabalha o ofensor, o agressor. Isso deve ser trabalhado em todos os níveis. Na escola, nos ambientes de trabalho, na família. Isso dá um resultado positivo? Sem dúvida. E, inclusive, isso que a gente está fazendo aqui agora, que é levar informação para as pessoas. Para que assim elas saibam, olha, eu sei que isso que está acontecendo comigo é uma violência doméstica. E, a partir disso, o que eu posso fazer, né? Eu posso procurar uma delegacia especializada, eu posso procurar a defensoria pública para fazer o meu divórcio, que é um direito da mulher também, que ela não vai pagar nada. Aqui em Alfenas, por exemplo, nós temos defensoria pública. Tem a defensoria pública. Temos. Então, a defensoria pública ela vai agir atuando ali em favor daquela mulher. Nós temos aqui o juizado, né? Na verdade, a vara de violência doméstica e familiar, que defere medidas protetivas para aquela mulher. Então, a partir do momento que a vítima solicita isso na delegacia, olha, eu quero me separar, eu quero que esse agressor não se aproxime de mim mais, não tenha contato comigo nem pelo telefone, nós temos como pedir isso, que é a medida protetiva. Então, ela pode, se ela está com muito medo dele, que se ela, naquele momento, ela não quer se identificar, ela pode ligar no 180. Ela pode ligar no Disque 180 para fazer essa denúncia, que nós vamos receber essa denúncia e vamos lá apurar para ver o que está acontecendo com ela. A própria população pode fazer essa denúncia anônima, que é através do canal também do 180. O 190 é para as violências iminentes. Então, assim, eu sou um vizinho, eu estou escutando a mulher ser agredida. Ele pode e deve meter a colher. É outra desconstrução que a gente precisa fazer. Nada daquele papinho, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso não existe. Nós somos uma sociedade que a gente busca coesão. Então, a gente tem que proteger os nossos pares. E se aquela mulher precisa ser protegida, ainda que num primeiro momento, contra a vontade dela, que você seja essa pessoa a protegê-la.
Então, isso é muito importante, essa conscientização, porque às vezes tudo que aquela mulher precisa é de alguém que age assim por ela, num momento que ela mesma não consegue agir. Então, tem o 190, tem o 180 para esse tipo de ligação. Tudo isso são os mecanismos que nós oferecemos hoje para que a mulher busque esse apoio institucional para sair dessa violência. E a partir do momento que ela chega na delegacia, nós fazemos todos os encaminhamentos, inclusive assistencial e psicológico, se for o caso. Inclusive, doutora Rafaela, em relação ao agressor, a gente costuma dizer, em relação ao agressor e à vítima, escolha sempre a vítima, né? Porque quando a gente está falando de que entre briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Isso é uma visão já completamente ultrapassada, né? Que não faz o menor sentido. Então, entre o agressor e a vítima tem que ser escolhida. Eu queria só, não sei se é do conhecimento de vocês, mas em relação a esses mecanismos que a nossa cidade disponibiliza, no meu primeiro mandato eu fiz uma lei que autoriza, né, o Poder Executivo a instituir a divulgação da Semana da Lei Maria da Penha em todas as escolas da nossa cidade, tanto nas escolas públicas como privadas, né? E é muito interessante porque essa lei, ela faz com que a gente possa impulsionar essa reflexão crítica. Na verdade, assim, entre os estudantes, entre os professores, né, toda a comunidade escolar, sobre essa questão da violência, né? Então, o menininho do ensino fundamental 2 é aquele que já sabe ler e escrever, que já tem um entendimento, ele já sabe o que é uma violência dentro de casa. Então, essa criança, ela precisa entender que isso não é legal, né? Que aquilo que acontece na casa dela não pode acontecer, né? Então, aí, quando a criança ela é estimulada a falar sobre isso, ela vai falar, olha, na minha casa o meu pai faz isso com a minha mãe. E aí aquela professora pode ajudar essa criança encaminhando, né, aos serviços que a nossa cidade disponibiliza, né? E, inclusive, aqui, todos nós que estamos aqui, nós somos frutos desse machismo estrutural, né? Dessa tradição que nós fomos colocados dentro dela, dessa questão da subjugação. Mas, por exemplo, a gente pode evitar várias repetições, que é muito comum, né? Então, assim, ainda hoje, final do século XXI, é comum a gente ouvir pai falando, fala que nem homem, né? Engole o choro, né? Então, assim, esse tipo de incitação, de iniciativa de um pai, de uma mãe, isso potencializa esse machismo patriarcal, a continuidade, a continuação disso tudo que é horrível. E eu sempre falo na Câmara, pelo menos quase toda segunda-feira, eu creio que eu sempre digo sobre isso. O combate à violência doméstica, ela não é coisa de mulher feminista, não é coisa de feminismo. Isso é assunto de família, isso envolve a todos. Não é papo de feminista. E, inclusive, até não sei se a doutora Rafaela tem essa experiência, mas, por exemplo, eu me considero feminista. E eu me considero feminista a partir do momento que eu me sinto capaz, né, de desempenhar funções e papéis, né, assim como qualquer homem, né? Então, mas demorou um tempo para que eu pudesse ter essa liberdade também em me considerar e poder dizer que eu sou uma feminista com muito orgulho, né? Porque é o feminismo, é tudo que eu estudei sobre, que faz com que eu seja a mulher que eu sou hoje, né? E que, inclusive, me deixa atenta a todas as circunstâncias e as situações da qual digam que não serve para mim, das situações que querem escolher por mim, das situações que querem dizer que eu não posso. Não, né? Então, e tem muita mulher ainda, infelizmente, que tem preconceito, e o próprio nome já fala. O que é preconceito? Preconceito é você dizer sobre o que você não sabe,
né? É um preconceito. Então, as mulheres, nós temos que entender que é esse feminismo. Porque tem mulher que ainda acha, homem principalmente, que acha que feminismo são mulheres que não se depilam, nem a virilha, nem debaixo do braço, e que não gostam de homem. Né? Que é uma visão completamente, né, deturpada, né, e autorizada justamente para fazer com que as mulheres não saibam, não entendam que elas podem, né? Mas a questão dos cargos, vou aproveitar até a delegada aqui, como estar num cargo de delegada, sendo aí que a gente sempre vê a função de policial e tal, mas do âmbito masculino. Sim, o próprio cargo que eu exerço hoje em dia, eu acho que eu posso. E também a senhora na Câmara. Vereadora. Nós estamos em ambientes que foram por muito tempo ocupados apenas exclusivamente por homens, né? A própria criação da polícia feminina no Brasil, na década de 50, ela teve como base a criação de um policiamento feminino voltado para o cuidado das crianças, da população de rua, das prostitutas e das pessoas em situação de rua e das crianças. Não foi para inserir a mulher em condição de igualdade com o homem, numa profissão que ela também poderia exercer. Não, o fundamento da criação do policiamento feminino no Brasil, na década de 50, em São Paulo, que foi a primeira polícia que aceitou mulheres, foi muito em razão disso. Porque, em razão dessa capacidade feminina do care, do cuidado, ela teria mais habilidade para lidar com essas coisas. Então, isso vem desde a nossa raiz, da nossa criação, enquanto instituição. E aí, uma vez foi até muito engraçado que eu estava com um dos meus chefes um dia e ele me questionou, mas você sofre algum tipo de discriminação por ser mulher dentro da polícia? Aí, naquele momento... porque eu, enquanto delegada, acho que sofro um pouco menos do que, por exemplo, porque dentro da instituição existem hierarquias, né? Sim. E aí eu acredito que as investigadoras, as escrivãs, até sofram um pouco mais nos bastidores do que eu, porque dentro da Polícia Civil, devido a essa questão da hierarquia, até um preconceito verbalizado ou expresso, assim, muito nitidamente, pode ser punido, né? Nós temos mecanismos para punir esse tipo de situação administrativamente. Mas ele me questionou e, na hora, me fugiu uma situação, assim, de um preconceito muito palpável, evidente. Nós descemos do carro em frente à delegacia, descemos eu e ele. Eu estava com o distintivo à mostra, com a arma na cintura, e ele estava apenas de terno. Era um homem mais velho que eu, na casa aí dos seus 40 e poucos anos. E eu falei, com certeza eu vou me lembrar de alguma situação. Não precisou nem de eu me lembrar. A situação aconteceu ali naquele momento. Assim que descemos da viatura, uma pessoa que estava aguardando na recepção da delegacia chegou até nós, chegou até ele e falou, doutor, eu preciso despachar, eu preciso conversar com o senhor precisa resolver uma situação minha, daqui da delegacia. Aí ele falou assim, não, mas a delegada aqui é ela. Aí ele me olhou... Não, doutor, mas eu quero resolver com o senhor mesmo. Não teve conversa. Infelizmente, isso é uma situação que ocorre dentro e essa, por exemplo, não era uma pessoa da instituição, era uma pessoa, um cidadão que nós estávamos atendendo, mas assim, que isso é muito comum ainda, desses cargos serem, né, estigmatizados ainda pelo gênero. E isso é o que a gente busca na concepção de feminismo, é justamente isso. Buscar igualar as condições. A gente não quer ser melhor do que ninguém, não, nós somos todos iguais. A mesma coisa que eu exerço, meu colega exerce, né? Ali é óbvio que por uma questão biológica, fisiológica, a mesma força que um homem tem, uma mulher não vai ter, mas isso não diminui a nossa capacidade técnica de exercer o mesmo trabalho que ele. Sim, então, isso é muito, infelizmente, ainda é uma coisa comum, mas que com o tempo eu acredito que a gente vai conseguir, sim, dar uma melhorada ou até superar, né? Um sonho utópico, mas me permita um exemplo sobre isso que você estava falando, doutora Rafaela.
Teve uma vez, eu fui num congresso de direito, né? Lá em Curitiba. E aí eu estava com 2 juízes do direito, né? Dentro de um táxi. E os dois eu fui no banco da frente, os dois no banco de trás, e os dois eram juízes, e o motorista do táxi, ele se referia apenas ao homem como juiz. Aí eu disse, não, mas ela também é juíza de direito. Não, mas achei que era só ele e tal. Então, né? Então, assim, o motorista se dirigiu a palavra sobre ele sabia que que a gente estava no Congresso de Direito, né? Foi muito badalado esse congresso e tal. E ele se referia apenas ao homem, então a mulher, como se ela não pudesse ser juíza, né? É a presunção do senso comum. Né? Então, é interessante que... É triste e é interessante que isso ainda aos poucos a gente aconteça. vê que está mudando, né? Devagarzinho, a sociedade está assimilando essas mudanças, o espaço da mulher, em todas as profissões que a gente vê por aí, tá conquistando o espaço que sempre foi, né? Sim, merecido. Hoje a própria Polícia Civil, depois de anos, né, nós tivemos nos 2 últimos anos as primeiras chefes de polícia, mulheres. Né? Então, hoje até a nossa chefe maior, quem comanda a instituição Polícia Civil de Minas Gerais, é a doutora Letícia Gamboge, que é uma mulher. E a 02, né, também é uma mulher. E ano passado, também, por uma substituição, aconteceu isso. Era a doutora Águida e a doutora Irene. Então, nós estamos evoluindo, sim. É um aspecto positivo, mas, infelizmente, a gente tem, enquanto sociedade, ainda tem muito a melhorar. Os próprios números dizem isso. Eu trouxe até alguns números que foram divulgados esse ano ainda a respeito da violência contra a mulher, como a gente estava falando, né? Mais de 60% da violência ela é praticada dentro de casa. Então, um lugar onde as mulheres deveriam se sentir protegidas... É que está grande parte do problema. Justamente. É onde elas são agredidas, violentadas, até violência sexual também. Porque forçar o próprio parceiro a fazer algum tipo de ato sexual contra a vontade também é violência sexual. A mulher, mesmo estando casada, ela tem o direito de falar que ela não quer. Né? Então, isso é um fator... Eu vou perguntar primeiro para a Kátia, depois vou voltar para você. Você chegou a falar na questão da escola, da criança chega na escola. A doutora citou aí a questão da violência sexual. Criança, né, quando sofre uma questão de violência sexual, a escola consegue perceber, a professora ali no dia a dia, consegue ver essa questão da criança para ela poder receber uma ajuda? Os profissionais mais atentos, né, com certeza elas conseguem, porque o convívio dentro da escola, como ele é cotidiano, ele é diário, então os bons profissionais estão sempre atentos a isso, né? Então, por exemplo, na minha experiência dentro do consultório, as crianças mudam de comportamento. Né? Então, se ela é uma criança mais extrovertida, ela vai para dentro, ela passa a ter um embotamento social, ela começa a querer ficar mais sozinha. Né? Criança, quando começa tudo pedir desculpa, se desculpar demais. Então, a gente já fica, né, assim, querendo investigar, porque uma das características de um abuso é a culpa. Né? Então, imaginem vocês um cérebro de um adulto e um cérebro infantil. Né? O cérebro infantil ele não tem a condição, não tem as conexões, né, consideradas importantes ainda para ter uma ideia clara do que está acontecendo. Né? Por isso que chama abuso. É sempre um adulto que sabe tudo sobre uma criança que não sabe nada. Né? Então, a criança, geralmente, ela começa a se esquivar de várias coisas que antes eram normais. Né? Então, ela fica muito, muito sozinha, ela não quer ir para a escola também, porque muitas vezes ela pensa que alguém vai perguntar, que alguém já está sabendo. Então, né, a criança tem um poder de fantasia também grande. Né? Mas nesses detalhes. Então, o bom professor, aquele que é atento, aquele que é interessado, ele consegue perceber. E, geralmente, ele
ele faz essa comunicação, né, com o diretor da escola, e a direção chama a mãe e procura saber alguma coisa sobre isso. Doutora Rafaela, a mulher, após sofrer aí agressão, que ela procura a delegacia da mulher, ela tem a assistência antes, durante e depois? Ela com o filho ou sem? Ela tem essa assistência, tem esse cuidado aí para não sofrer novamente? Sim, se ela quiser, porque é uma questão voluntária, né? O atendimento psicológico ele é uma questão voluntária. E as outras questões, né? Então, hoje, vamos supor que tenha uma mulher assistindo a gente que esteja precisando de ajuda. Ela comparece à delegacia de polícia, ela quer uma medida de afastamento do agressor, por exemplo. A gente faz esse primeiro atendimento a ela. No primeiro atendimento, ela preenche todo um questionário, informando ali tudo que aconteceu com ela e o que ela deseja fazer sobre isso. Se ela quer tomar providências criminais, quer processar criminalmente esse agressor, ou se ela quer apenas uma medida protetiva e um acompanhamento posterior. Então, se ela opta pelas duas coisas, nós vamos, então, inaugurar um inquérito, instaurar uma portaria para investigar aquele crime, se ele foi cometido ou não, de fato, né? Enquanto a mulher, nós vamos dar toda a assistência, nós vamos encaminhar ela para o setor assistencial. Então, se ela precisa de uma cesta básica, por exemplo, para manutenção das crianças, ela vai conseguir essa cesta básica aqui com a prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social. Se ela precisa de um abrigamento temporário, nós também temos condições de conseguir um abrigamento temporário para ela. Então, ela fica num local que o agressor não vai saber onde é, até que as medidas sejam deferidas pelo juiz, porque o juiz tem um prazo. Ele tem 48 horas para decidir a respeito daquela medida protetiva. Então, às vezes, nesse prazo, aquela mulher está com tanto medo do homem que ela não quer voltar para casa, ela não tem para onde ir. E aí a gente consegue esse abrigamento temporário para ela. E nós temos também a possibilidade de acompanhamento psicológico. Isso é feito com a universidade, a gente pode encaminhar para lá, ou para os CRES, né? Então, aí o CRES faz esse acompanhamento. As crianças, quando existe criança na família, encaminhamos o caso para o Conselho Tutelar, que aí o Conselho Tutelar vai fazer esse acompanhamento. E nós temos uma coisa muito importante, que eu acho que é de suma importância a gente mencionar, que é o papel da Polícia Militar na patrulha de prevenção à violência doméstica, que é o que eles chamam de PPVD. O que essa patrulha vai fazer? Ela faz a segunda resposta, que a primeira resposta foi aquela que a mulher procurou lá na delegacia. A segunda resposta é o acompanhamento dessa mulher depois de sofrer uma agressão. Então, a Polícia Militar vai fazer diversas visitas a essa mulher, se ela quiser, por alguns meses, acompanhando ali se ela está conseguindo e dando, assim, o suporte necessário para a retirada dos pertences, se for o caso, se ela precisar, para encaminhar ela para algum programa social, se ela precisar. E eles também fazem as visitas de aconselhamento ao agressor. Então, tem esse acompanhamento posterior. A mulher que pede uma medida protetiva e que vai na delegacia solicitar essa proteção do Estado, depois ela tem sim esse acompanhamento posterior, que é muito importante, porque às vezes ali num momento de fragilidade, ela pensa em retomar aquela relação que não é uma boa opção. A Polícia Militar vai estar fazendo esse acompanhamento, mesmo que ela não queira ser encaminhada para outros órgãos. Então, mesmo que ela não queira, naquele momento, ela entenda que ela não precisa de uma assistência psicológica, médica, por exemplo, ela vai ter esse acompanhamento da Polícia Militar, justamente para não deixar ela desamparada. Porque ela vai se sentir também um pouco segura, né? Sim. Com a presença da polícia, né? Outra coisa também que nós temos, que aqui na cidade até o projeto está se iniciando, agora é um projeto da juíza, que cuida dessas questões aqui em Alfenas, que é o botão do pânico. Então, as vítimas... Legal, interessantíssimo. Muito. E isso salva vidas, né? Então, as vítimas que são... nós temos alguns níveis de violência que a gente detecta através de alguns formulários que são preenchidos, e aquelas vítimas que têm um potencial muito grande de sofrer uma violência fatal, digamos assim, de seus
ex-companheiros ou companheiros, nós temos esse mecanismo de instalação do botão do pânico, que aí é um botão de celular que ela aperta, assim, dá um clique no celular, sai chamando todas as polícias e guarda municipal e todo mundo para ir atender aquela mulher na necessidade dela naquele exato momento. Então, se aquele botão toca, é porque é realmente muito importante. É um projeto que está em implantação. Já está implantado, mas ainda é um projeto pequeno, dadas as, né, as necessidades estruturais Sim. mesmo e de testes nesse primeiro momento. Mas algumas vítimas têm possibilidade, sim. Basta ter um telefone. Então, a depender da gravidade do caso, como é um projeto que ainda está em ampliação, então, a depender da gravidade do caso, algumas vítimas vão ter esse direito, sim. Mas a intenção, igual em Belo Horizonte, por exemplo, existem vários desses botões do pânico, que são controlados pela tornozeleira eletrônica. Então, se a tornozeleira eletrônica daquele agressor se aproximar do raio que não pode se aproximar ali da vítima, o próprio botão já dispara. É um botão mesmo. É um botãozinho mesmo que ele já roda esse sinal lá na central. Em Belo Horizonte funciona assim. Tem uma central, polícia militar é acionada imediatamente porque ele está descumprindo a medida protetiva e aí vai levar aquele agressor preso. E não é um crime que é até inafiançável. Então, ele não sai nem em confiança. Vai ficar lá e responder, certamente preso, aquele processo por descumprimento dessa medida protetiva. Então, tem todo esse acompanhamento posterior, sim, desde que a vítima queira nos procurar e manter esse acompanhamento. Certo. Doutora Kátia, por que há essa dificuldade da mulher em se abrir, em falar que está sofrendo a violência doméstica? Isso chega até o ponto do feminicídio. Por que essa dificuldade de se abrir, de conversar sobre o assunto? Ela tem vergonha, porque isso culturalmente pode, para ela, equivocadamente, isso aparenta uma fragilidade, uma falta de... As pessoas vão saber e ninguém vai fazer nada. Não vai mudar a vida dela. E a senhora tem uma dica, tipo assim, para dar um start? Talvez a mulher que está nos assistindo esteja sofrendo a violência doméstica, tudo lá no comecinho, os primeiros, né, as primeiras sinais de violência doméstica, porém ela não sabe se é isso. A senhora tem, tipo, um start para ela ficar atenta, olha, isso aí já está começando de um jeito errado. Sim, a doutora Rafaela mencionou aqui muito bem. É o seguinte, sabe aquele empurrão que aparentemente foi só um empurrão? Foi sem querer. Ah, não, desculpa, tal, não sei o quê. Não vou fazer mais isso e tal. Colocou a mão que não seja para fazer carinho, que não seja para acolher, pode ser um primeiro indício. Amor não tem nada a ver com nenhum tipo de violência. Nada, não tem nada a ver. Então, assim, é aquele empurrão fora de hora, aquela sensação de tipo assim, eu não posso falar isso com ele, eu tenho que esconder dele isso, sabe? São pequenas coisas no cotidiano, no dia a dia, mas que falam muito. Então, assim, meninas, mulheres que têm que omitir situações do namorado, do noivo, do marido, né? Assim, é por aí, né? É por aí. Porque se você namora alguém, se você está com alguém, esse estar com alguém deve ser pautado em uma companhia para você enfrentar as dificuldades da vida, né? E não para que a sua vida seja mais difícil, né? Então, quando a gente está com outro, tem que ser melhor, tem que ser bom, tem que ser positivo. Então, a partir do momento que você continua com alguém tendo esses pequenos sinais, o cara te empurrou, o cara subjuga você, o cara desmerece você, o cara só critica você. Isso não tem nada a ver com amor. Isso não é só no casamento, não. Isso pode vir do namoro, né? Sim, desde o namoro, de um relacionamento, né? Geralmente, o começo dos casos começa no namoro. E aí a mulher vai aceitando, vai levando, aí casa. E quando percebe, já...
já vi muitos casos assim acontecendo não só no início do namoro, mas, por exemplo, depois do primeiro filho, nascimento do primeiro filho, né? Que é algo inusitado, ninguém sabe ser mãe, ninguém sabe ser pai, a gente aprende com isso. E para alguns homens, essa perda do lugar, né, de fonte de atenção, quando é ocupada por um filho, e geralmente tem muitas de nós mulheres que confundem isso, né? Por exemplo, ao serem mães, se esquecem delas próprias enquanto mulher. Então, eu já vi muito caso da violência doméstica começar a partir do nascimento do primeiro filho, porque o homem se sentiu excluído da relação. Que coisa absurda, né? Isso é uma coisa que a gente realmente vê também nos casos práticos, assim, da delegacia. Mas, se me permite também dar uma opinião sobre isso, eu acho que quando o excesso de carinho ali, ele é disfarçado de posse, é um sinal muito sutil, mas que pode vir a dar problema. Então, na verdade, é posse, né, doutora? Não é ciúme, né? Não é um excesso de carinho, né? Disfarçado ali. Olha, onde você está indo? Com quem que você vai? Não, manda foto. Começa aí. Manda foto, deixa eu ver com quem que você está. A que hora você vai voltar? Não, mas volta antes. Mas você vai com essa roupa? Tem certeza esse batom? Essa roupa? Exigir que o celular possa ser visto como prova de confiança, né? Sim, não, sim. Então você não confia em mim, mostra para mim que você confia, prova para mim que você confia em mim. Essas inspeções, né? Ficar fazendo inspeção Ficar no celular. indo ao serviço, vou te buscar todo dia. Né? Esse monitoramento constante da mulher. Acho que isso é um sinal de alerta muito importante. São coisas que devem ser que é muito sutil, se for para pensar. Não é um tapa, não é um empurrão, não é um tapa, não é um puxão de cabelo. É essa sutileza de controle. Então, controle que não é bom, né? A partir do momento que você, para dominar alguém, é uma tática de guerra, inclusive. Para eu dominar, eu tenho que controlar aquele ambiente. E aí, você fazendo isso com a pessoa que você mais... que você diz que tem o maior cuidado com ela, não precisa, né? Então, eu acho que esse excesso de controle, esse distanciamento, o homem, quando pede para a mulher se distanciar dos amigos, pede para a mulher se distanciar da família. Gente, isso não é bom. Isso não é bom. Por que está distanciando? Né? Ele tem amigos também, ele está distanciando dos deles. Ele está deixando de fazer os programas dele? Não está. E a gente tem que normalizar que todo mundo pode fazer. Pode ter a sua individualidade preservada, sem que para isso... sem que com a individualidade você tem que abrir mão do relacionamento. Não, dá para ter os dois. Então, esse cerceamento, essa manipulação aí da mulher, do que ela fala, do que ela diz, com quem ela anda, como ela gasta o dinheiro dela, isso tudo são pequenas coisas, mas que com o tempo é o que vão gradativamente, se a mulher for deixando, se anulando, isso daí pode transformar numa violência física depois. E a mulher com esses, mesmo tendo só esses pequenos, né, ocorrências aí, tudo bem no começo, ela pode procurar a delegacia da mulher? Sim, inclusive só para orientação. Inclusive, ela pode ir lá conversar conosco, nós temos as escrivãs, as policiais que ficam lá à disposição durante todo o dia. O nosso horário de atendimento é de 8h30 ao meio-dia e depois nós voltamos de 2 às 6h30, às 18h30, perdão. E aí a gente fica à disposição também para dar esse tipo de orientação. Porque não é porque a mulher foi até a delegacia que ela tem que tomar uma providência, não. Ela vai tomar a providência quando ela se sentir à vontade e preparada para tomar aquela providência. Ninguém vai forçar ela. Aí ela já, corta o mal pela raiz, mas pelo 180 também ela consegue ter essa orientação, essa conversa? Pelo 180 é um canal de denúncias. Agora, pelo aplicativo MG Mulher,
É um aplicativo que pode ser baixado em qualquer plataforma. Lá tem orientações também do que é a violência doméstica, o que pode ser feito. Tudo isso tem nesse aplicativo que é uma criação das Forças de Segurança de Minas Gerais. E aí esse aplicativo chama MG Mulher. É só ela baixar, que lá tem todas as informações que ela precisa para se instruir do que fazer e se ela se identificar, se ela está passando por um momento de violência ali, sim. Certo. Você chegou a falar da questão da violência, né? Da violência sexual. Ela atinge, mais o que a gente acompanha, a gente dá notícia sempre disso, muitas vezes no âmbito familiar, né? No convívio familiar ali com criança, com adolescente, com a mulher. De que forma isso é trabalhado? De que forma a polícia consegue, né, chegar a esse ponto de investigar e saber como que aconteceu isso? Sim. A Kátia falou de uma iniciativa que é muito importante. Essa lei, né, que foi criada aqui no âmbito municipal, ela coincide também com as nossas iniciativas institucionais de promoção de palestras, de orientação em escola, que são, não que não aconteça nos outros meses, mas a gente faz meio que um mutirão mesmo para acontecer nos meses de março e de agosto. Em março, por ser, isso, em março, por ser o mês da mulher, né? Sim. E em agosto, porque é o aniversário de promulgação da Lei Maria da Penha, e que se comemora através do Agosto Lilás. E nesses meses, principalmente, aí eu me recordo, semana passada mesmo eu estive numa escola municipal e as crianças estavam fazendo trabalhos dessa semana da violência. Então, eu fui lá participar dessas atividades de instrução, de combate à violência contra a mulher, especificamente, e aí tinha vários cartazes, trabalhos, as professoras. Achei isso extremamente interessante, porque é aí que começa a conscientização. E da mesma forma, esse contato nosso mais próximo com as escolas, com as crianças, com as professoras, com a equipe multidisciplinar da escola, proporciona também essa instrução de como identificar uma violência, seja ela doméstica e familiar contra a mulher, mas principalmente quando a gente fala de criança, é a violência sexual, Sim. que é o que nos preocupa muito e que também é da competência, da atribuição da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que nós trabalhamos com todos os grupos vulneráveis. Então, assim, proporciona a gente ir às escolas e falar com esses professores, como identificar. Então, a própria Kátia, até muito melhor do que eu, né? Psicologicamente falando, a criança ela muda de comportamento. Ela pode ter uma queda no rendimento escolar. Ela pode aparecer em casa com uma marca no corpo diferente do que ela não tinha antes. Então, ela pode ter sinais de agressividade, pode demonstrar essas mudanças de comportamento que quem está mais próximo, que é a família e a escola, consegue identificar com maior nitidez. E aí, a gente sempre vai e pede, olha, se está acontecendo alguma coisa com vocês, converse com o adulto da sua confiança. E, normalmente, para essas crianças, o adulto da confiança é a tia da escola. A professora, né? Sim. É a professora da escola. E eu posso falar, assim, com propriedade. As crianças falam para os professores e os professores trazem isso para a gente. Eu tenho os últimos casos que eu tive aqui de violência sexual mais grave foram trazidos pela escola, identificados e trazidos através da escola. As professoras que contatam o conselho tutelar, o conselho tutelar traz isso para a gente. Então, é muito importante essas alterações de comportamento serem notadas, e elas só são notadas, às vezes, pelos professores e pelos familiares, que são quem estão ali mais próximos. E a dificuldade, assim, da questão familiar é porque, às vezes, o agressor está dentro de casa. Então, essa criança não vai demonstrar e não vai querer falar nada disso dentro de casa. Mas na escola ela vai. Com essas atividades educativas, mesmo sendo de violência contra a mulher, que trabalha também a comunicação não violência, a ausência de agressividade, o combate a qualquer tipo de violência. Pode ser o gatilho que a criança precisa de coragem para ela falar. Em todas as palestras que eu vou, eu costumo perguntar, alguém já teve algum caso? A maioria
levanta a Sabe mãozinha, me procura, adolescente, me procura depois da palestra. Eu não teve nenhuma palestra que eu fui até hoje em escola municipal ou estadual que eu não tenha saído com algum caso ou de violência doméstica ou algum caso de violência sexual. Que triste, né? Então, assim, infelizmente isso acontece, mas é um excelente mecanismo de combate e prevenção. A escola mesmo, as professoras, esse contato. Ainda bem que tem essa ponte, né? Sim. A escola, o conselho tutelar, a delegacia, né? É a rede, né? Sim. É a rede de proteção. A gente tenta muito, né, Kátia, fortalecer essa rede aqui em Alfenas. Fazer com que todos os órgãos funcionem de maneira integrada, para que a gente consiga combater com mais efetividade esses tipos de crimes. Você acha que a conscientização é importante, tá? A questão das palestras, de blitzes nas ruas. Isso tem começado desde as crianças até os adultos. Sim, porque você vai lembrar aquela pessoa, porque às vezes um mecanismo de proteção é o esquecimento. Então, você não quer falar daquilo, se lembrar daquilo, e quando a gente está ali, está presente, está mostrando, a pessoa tem aquele contato mesmo que ela não queira. Então, aquilo vem à mente dela mesmo que ela não queira. Então, talvez seja uma oportunidade para ela pensar e refletir sobre aquilo e tomar alguma iniciativa, se ela tiver, se ela tiver preparada para isso. Então, é muito importante. Essa questão dos casos de violência sexual, você acha que com essa rede vai tendo mais publicidade, as pessoas vão tendo segurança de falar, de expor isso? Sim. Quanto mais efetiva a nossa rede for, menos a mulher vai se sentir com vergonha, porque ela vai ver que ela tem pessoas ali protegendo ela e que não estão julgando o comportamento dela. E a mesma coisa as crianças. Essa proteção e esse falar sem julgamentos é o que a rede faz, né? A gente tenta proporcionar isso e integrar os serviços ali para que as pessoas tenham os direitos preservados na maior amplitude possível. Doutora Kátia, eu queria saber se tem como identificar uma mulher que está passando, ou criança, que está passando por violência doméstica. No caso da mulher, né? Se ela não fala, porque, inclusive, o não falar é um mecanismo de defesa, né? Então, se ela não fala, a gente começa a perceber, por exemplo, a gente que é psicólogo, e da linha que eu trabalho, que é a terapia cognitiva comportamental, então, o corpo fala. Então, através do corpo, a gente consegue captar alguns sinais. E também o seguinte, a mulher que pede desculpa de tudo que ela está fazendo, sabe aquela pessoa que, tipo assim, você está batendo papo, está conversando e tal, aí você me pergunta, ai, desculpa te incomodar, Kátia, deixa eu pegar, sabe assim? Alguma coisa está acontecendo com aquela mulher. E uma das coisas que pode estar acontecendo é ela ser vítima de violência doméstica. Por quê? Porque tanto na questão do abuso sexual quanto da violência doméstica, a culpa sempre vem acompanhada. Então, assim, se ela está sofrendo uma violência, aquela pressão exercida nela é tão grande que ela acha que ela está merecendo, que ela mereceu aquela agressão, né? E ela pensa isso porque ela já está desconectada com a realidade, ela já não consegue perceber mais e reagir sobre aquilo que ela está sofrendo, né? Então, assim, um dos indícios muito fortes que eu tenho tido no consultório é essa facilidade, excessivamente ela se desculpa. E para a gente já ir encerrando o nosso podcast, o papo está muito legal, muito bom, mas para você que é uma mulher, uma delegada, quais são os maiores desafios nessa profissão? Na profissão, buscar justamente a superação das desigualdades. Então, a partir do momento que a gente supera uma desigualdade, você supera o tratamento diferenciado entre homens e mulheres. E se você vê no outro um igual, você não vai fazer com o seu igual o que você não gostaria que fizessem com você.
Com certeza. Então, eu acredito que quando a gente superar isso, aí a gente vai conseguir, não só dentro da profissão, mas em qualquer âmbito da nossa vida em sociedade, a gente vai conseguir construir aí uma sociedade melhor, mais justa com seus pares. Certo. Doutora Rafaela, eu queria também que a senhora deixasse os canais, né, para as mulheres poderem buscar ajuda, poder estar entrando em contato. Sim. Como eu disse, o Ligue 180 é o canal de denúncias anônimas. Então, quem quer denunciar uma violência doméstica, seja a própria vítima ou algum familiar, um vizinho, qualquer pessoa, pode ligar no 180. O 190 é para violência quando ela está acontecendo. Então, você está ouvindo alguém pedir socorro, pode ligar no 190 que eles vão na mesma hora. Nós temos, como eu disse, o MG Mulher, que é o aplicativo mais de orientação para as mulheres vítimas de violência. E nós temos também a Delegacia Virtual, que é o site da Delegacia de Polícia Civil, que a própria mulher vítima de violência doméstica pode registrar o seu boletim de ocorrência e pode, por lá, também pedir as medidas protetivas. No site Delegacia Virtual, ela consegue só digitar no Google, que consegue chegar diretamente nele. E lá tem um manual de instruções do que ela tem que fazer para solicitar a medida protetiva e registrar o boletim de ocorrência. Na delegacia, nós funcionamos, como eu disse, no horário comercial, a delegacia da mulher, mas a delegacia fica de plantão 24 horas, todos os dias da semana, fim de semana, feriado, durante o dia, madrugada. Tem gente lá para atender se a mulher precisar de uma ajuda. Então, a gente fica na rua Dom Silvério 318. Eu vou fazer a mesma pergunta para a Kátia. Os desafios, né, Kátia? Da profissão de psicóloga, de política. Bom, eu queria encerrar essa nossa participação, já agradecendo, mas dizer o seguinte, eu sempre falo isso no consultório e eu vivo isso também, né? Então, eu acho importante a gente viver o que a gente fala, né? Uma vida a dois não é feita de um. Uma vida a dois é feita de duas pessoas, né? De duas culturas diferentes, né? De duas visões de mundo, né? Então, eu acho isso muito importante para a nossa saúde mental. Todo casal, independente da idade, da condição, saber que faça planos a dois, mas não se esqueça que a vida é individual. Não se esqueça de você, né? Acho que fica mais fácil amar, fica mais fácil discutir, fica mais fácil fazer concessão, né? Abrir mão quando for necessário. Mas não se esqueça que a vida a dois é feita de dois, e não é feita de um. E eu queria também deixar aí o meu abraço para homens e mulheres, né? E dizer que procurem saber mais sobre o feminismo, sobre o que é isso, para que serve. É muito importante que um homem seja feminista, né? Um homem ser feminista não é ser feminino, não. Mas é ele enxergar essa igualdade, né? Que mulheres e homens são diferentes, mas são iguais nos direitos, né? São diferentes na essência, mas são iguais nos direitos, né? E que o feminismo não faz mal para ninguém. Muito ao contrário. O feminismo, inclusive, é o contrário da solidão. Olha que interessante. Ficamos por aqui. E o MundoCast de hoje fica por aqui. E, mais uma vez, agradecemos a presença das nossas convidadas, da Tamara aqui, que esteve com a gente também. E, em breve, voltamos com mais um MundoCast.